Boa noite a todos, senhores. Hoje é dia 10 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 20ª aula de resolução de exercícios na Unesp. O tema hoje, continuamos é a falência. A falência 11.101. Na verdade, a lei, o nome dela é Lei da Falência, Lei da Recuperação Judicial e Lei da Recuperação Extrajudicial. Então, senhores, por gentileza, vão abrir a Lei 11.101. Nós já vimos aqui muitos tópicos da Lei 11.101 de 2005. Nós temos aquelas disposições preliminares, correto? A quem se aplica, nós vimos que são aquelas pessoas que exercem a atividade empresária, e ela não vai se aplicar em empresa sociedade mista, empresa pública e sociedade de economia mista. E também aquelas outras, instituição financeira pública, privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras legalmente equiparadas. E o juízo competente para homologa o plano de recuperação extrajudicial, defere a recuperação judicial, decreta a falência, é o juízo do local do principal estabelecimento. Depois nós temos disposições comuns, que são comuns, tanto a recuperação judicial quanto a falência. E aí nós temos verificação dos créditos, falamos sobre isso, aquele quadro de ontem, muito importante na verificação e na habilitação do crédito. Nós também temos a administração, o administrador judicial e o comitê de credores, correto? Como funciona essas figuras. Falamos sobre o administrador judicial, que ele tem atribuições na recuperação judicial e na falência, ele tem atribuições na recuperação judicial e ele tem atribuições na falência. O comitê de credores, por sua vez, ele tem atribuições na recuperação judicial e na falência e atribuições na recuperação judicial. E, por fim, falamos sobre a Assembleia Geral de Credores também. Depois tratamos da recuperação judicial, as regras, disposições gerais, falamos sobre o que busca o devedor, quais os requisitos para ele requerer a recuperação judicial, artigo 48, artigo 49, quais os créditos que estão sujeitos, aqueles não vencidos, os existentes, ainda que não vencidos, todos eles. E quais são os meios da recuperação judicial? Falamos do pedido, vamos ter uma petição, falamos do plano, falamos do procedimento, alguma coisa. Depois temos a falência e, por fim, a recuperação extrajudicial. Então, já estruturamos a nossa lei 11.101. Dando continuidade, vamos lá para o artigo 14. O artigo 14, ele está pedindo a incorreta. Então, vamos pular a letra A por agora e vamos fazer a letra B. A lei estabelece que o requerente do benefício deve submeter ao juízo o plano de recuperação no prazo de 60 dias, contados do despacho que determina o processamento da ação, sendo vedada sua prorrogação, seja qual for a justificativa que o devedor apresente. Pessoal, os senhores, por gentileza, vão aí no artigo 53. Os senhores estão observando que nessa seção 3, que é a seção 3 do capítulo 3, a seção 3 é o plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial, ele será apresentado no bojo de uma recuperação judicial. No plano, no contexto de uma recuperação judicial. Esse plano, nós vimos aqui no artigo 47, objetivo, 48, requisitos do devedor, 49, quais os créditos, o artigo 50, os meios da recuperação. Depois, nós vimos que esse pedido ele será feito através de uma petição inicial, e essa inicial ela vai ter incisos 1, 2 e mais outros requisitos, uma série de requisitos deverão ser cumpridos. E deverá ser ainda apresentado o plano de recuperação judicial. Então, estamos aqui naquele momento em que se busca manter a atividade empresária, se busca viabilizar a superação de situação de crise econômica e financeira
devedor, né, para que se permita, para que se mantenha a fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a função social e estímulo à atividade econômica. Esse plano, como funciona esse plano? O artigo 53, vão seguindo na lei, vão marcando em coluna e colo, todo mundo coluna e colo em mãos. O plano de recuperação ele será apresentado por quem? Ele será apresentado pelo devedor. Se os senhores observarem, esse plano de recuperação judicial, ele pode ser requerido pelo devedor, que cumpra alguns requisitos, né? Ele não pode ser falido e se tiver sido, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgadas as responsabilidades decorrentes, não terá menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não terá menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial que trata a seção 5 desse capítulo. Essa seção 5 é o plano de recuperação judicial para a MI e EPP, MI, né? MI é microempresa, e dentre outros, né? Dentre outros. O plano de recuperação ele vai ser apresentado pelo devedor em juízo. Em qual prazo? No prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que defere o processo de recuperação, sob pena de se convolar em falência. Vocês se lembram que no artigo 52, o juiz vai receber aquela petição inicial, e aquela petição ela tem uma série de requisitos. Nós vimos isso. As causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões de crise, as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, com balanço patrimonial, DRE, demonstração de resultado do exercício, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, relação integral dos empregados, certidão de regularidade do devedor, o registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores, a relação dos bens particulares dos sócios, controladores e administradores, extratos atualizados de contas bancárias. Apresentei toda essa série, essa documentação ao juiz. Estando em termo a documentação, o juiz defere o processamento da recuperação judicial, correto? E nesse ato ele nomeia administrador judicial, determina a dispensa de apresentação de certidão negativas, dentre outros atos, né? Dentre outros atos. Ordena a suspensão de todas as ações e execuções, enfim. Foi deferido, pessoal, olha só, o primeiro passo é a petição inicial. Essa petição inicial, ela tem uma série de elementos. Mas a petição inicial, por si só, ela não apresenta instrumentos, ela não mostra como será feita essa recuperação judicial. Os senhores se lembram que os meios serão tratados, os meios são tratados no artigo 50? Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente dos meios. Após a petição inicial, o próximo ato sequencial lógico a essa apresentação, nos termos da Lei 11.101, é o deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, é um ato judicial, é o juiz que vai deferir o processamento da recuperação judicial. O juiz defere o processamento. O que vem em seguida? O que deve ser apresentado? O plano deve ser apresentado no prazo de 60 dias da publicação da decisão. Então, o juiz defere o processamento. Com o deferimento, vai haver uma publicação da decisão. Vai se passar, então, 60 dias. Dentro desse prazo, esse prazo é um prazo improrrogável,
O devedor, ele deverá apresentar um plano de recuperação judicial. É o plano, eu vou chamar plano do devedor. Plano do devedor. Plano do devedor. Plano do devedor. O que está falando a letra B? A lei estabelece que o requerente do benefício deve submeter ao juiz o plano de recuperação no prazo de 60 dias, contados do despacho que determina o processamento da ação? Não. Contado da publicação. Contado da publicação. Sendo vedada a sua prorrogação, bem, ele é improrrogável, isso é verdade, mas não fala nada disso. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que definir o processamento da recuperação judicial sob pena de convolução e falência e deverá conter. Esse plano, vocês concordam que esse plano terá alguns outros elementos? Esse plano terá alguns outros elementos. Esse plano terá alguns outros elementos. Quais são esses elementos? Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação. Os meios. Quais são os meios da recuperação no artigo 50? Correto? O inciso 2. Demonstração da viabilidade econômica. DV. Demonstração da viabilidade. E o laudo econômico financeiro de avaliação de bens e ativos do devedor. É o LEVA. Laudo econômico financeiro, LEFA. Econômico financeiro de avaliação de bens. Avaliação de bens. É isso. O plano de recuperação judicial ele não pode prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido da recuperação, correto? Então, tem um pedido, aqui é o pedido é feito pela petição. Eu vou continuar com os pagamentos em atraso. Eu vou continuar com os pagamentos em atraso. Eu vou continuar com os pagamentos em atraso. Ok, não tem problema, mas o plano de recuperação judicial não pode prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho. Então, créditos derivados da legislação do trabalho e acidentes. Legislação do trabalho mais acidentes, máximo 1 ano. 1 ano. Que diz o 54, parágrafo único. O plano não pode ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. O prazo superior é, no máximo, 30 dias, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Os créditos de natureza salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido da recuperação. Nos últimos 3 meses não foram pagos os trabalhadores. Nos últimos 3 meses não foram pagos os trabalhadores. Esses trabalhadores não foram pagos. Eu posso falar que eu vou pagar um salário mínimo? Não, eu posso falar que eu vou pagar, por exemplo, 6 salários mínimos? 6 salários mínimos em 35 dias? Não.
Não, eu tenho que me ater. Ele não pode prever um prazo superior a 30 dias, eu não posso. Ou seja, em 30 dias, eu tenho que pagar o limite, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Ou então, dentro do período de 30 dias, o máximo que eu posso pagar por trabalhador são 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial se não tiverem sido apresentadas no prazo legal do artigo 185 as certidões tributárias negativas, em se verificando omissão do devedor. Pessoal, isso, na verdade, eu vou abrir aqui o enunciado 55 do CJF. Eu vou colocar aqui. Enunciado 55 CJF, que vai falar o seguinte. O que fala o enunciado do CJF? O parcelamento do crédito tributário. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com os senhores. Share. O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte e não uma faculdade da Fazenda Pública. Enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no artigo 57. O que diz o artigo 57 do procedimento de recuperação judicial? Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, esse plano, então, que é o plano que eu acabei de mostrar para os senhores, esse plano aqui, ele será aprovado pela Assembleia Geral de Credores. Após a juntada do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, ou decorrido o prazo previsto no artigo 55, qual o prazo? Qualquer credor pode manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação em 30 dias, ou seja, ninguém se manifestou em 30 dias. Ou, se ninguém se manifestou em 30 dias, houve a juntada desse plano na recuperação judicial, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários, nos termos do artigo 151, 205, 206. O juiz decreta a falência durante o processo de recuperação judicial se não tiverem sido apresentados as certidões tributárias negativas, em se verificando omissão do devedor. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Entretanto, o fato de ele não ter apresentado as certidões negativas não quer dizer que o juiz possa decretar convolar a recuperação judicial em falência. Por quê? Ele pode ter apresentado uma certidão positiva com efeito de negativa. Vocês se lembram que essa é a natureza da certidão quando ocorre o parcelamento? Se lembram disso? Ele disse, a lei é estrita. Se a lei disse certidão negativa, a lei não disse certidão positiva com efeito de negativa. A lei disse certidão negativa. O parcelamento do crédito é um direito, não uma faculdade. Portanto, olha só, não é bem, vamos mudar o ponto de vista, não vamos utilizar essa premissa específica. Você tem um débito tributário, concorda? Você tem um débito tributário. Isso aí é o enunciado do CJF, Conselho da Justiça Federal. Eu discordo desse posicionamento, desse enunciado, particularmente. Eu tenho direito a ter o meu crédito tributário parcelado. E a Fazenda Pública ela não pode se opor a isso.
enquanto não for permitido que todos os créditos tributários sejam parcelados, eu não posso exigir certidões negativas nos termos do artigo 57. É isso que está falando o enunciado. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia, eu acho grave isso, porque isso, na minha opinião, não pelo mérito de atividade empresarial no Brasil tem um determinado custo, não é esse o ponto, mas eu acho que isso é uma questão, não é para ser tratada neste âmbito, isso é uma questão para ser tratada no âmbito do Executivo e do Legislativo. Parcelamento de crédito tributário diz respeito à atuação do crédito tributário, à atuação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, não do Poder Judiciário. O parcelamento do crédito tributário, se bem que esse enunciado, ele simplesmente é uma orientação, claro, mas o parcelamento do crédito tributário é um direito do contribuinte, eu posso afirmar isso. Agora, eu posso dizer que não deve ser aplicado esse artigo 57, porque é um direito do contribuinte, não sei, eu acho que aí é demais, porque eles vão exatamente contrário a um artigo de lei. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia, ou decorrido o prazo de 30 dias, sem objeção, o devedor apresenta certidões negativas de débitos tributários. Não é cabível a aplicação do disposto no artigo 57. Fala o enunciado. E essa foi considerada a incorreta. A incorreta. Foi assinalada, foi considerada a incorreta. Eu achei que era a B que era incorreta. Não, a 14. Não, ele está pedindo a incorreta. A lei estabelece que o prazo. Peraí. Perdão, pessoal. Acho que eu me equivoquei. Está marcando o gabarito qual mesmo? Não, eu não olhei o gabarito, não, porque você falou AB aqui. Estamos como letra C. A lei estabelece que o requerente do benefício deve submeter ao juízo o plano de recuperação no prazo de 60 dias, contados do despacho que determina o processamento da ação, sendo vedada sua prorrogação, seja qual for a justificativa que o devedor apresente. Mas não é do prazo do despacho do processamento, é da publicação. Pois Não é, é? essa é incorreta, então. Essa letra B está incorreta também. A letra C também está incorreta. Aqui nós temos duas questões incorretas. Mas o gabarito foi letra C. Mas a B está bem correta também, né? Estranho, né? Está incorreto, mas foi considerado correta para a VUNESP. Portanto, para a VUNESP, o prazo específico aqui, o prazo de 60 dias para a apresentação do plano para o devedor, ele não vai ser da publicação do despacho, mas sim da publicação do despacho, mas sim do próprio despacho que determina o processamento. Porque vai ser um dia aí a diferença, mas a lei fala do publicação. Mas se bem que assim, não está de todo errado, você pode entender assim, contado o despacho, mas aí você pode fazer uma interpretação, a data da publicação do despacho, infere-se que seja da data da publicação, enfim, mas fica aí essa questão complexa. No direito brasileiro, abstraída a hipótese de desistência, quem requerer o benefício da recuperação judicial o obtém e cumpre ou terá... Não, peraí. No direito brasileiro, abstraída a hipótese de desistência, quem requer o benefício da recuperação judicial ou o obtém e cumpre ou terá sua falência decretada. Pessoal, 52, parágrafo 4º. Isso é verdade. Por quê? Nós temos que no 52, o juiz ele vai definir o processamento da recuperação judicial. E ele vai nomear o administrador, determinar a dispensa de apresentação de certidão negativa, determina ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação. Ele vai ordenar a intimação do Ministério Público, comunicar por carta à Fazenda Pública Federal e todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento.
O parágrafo 1º diz que o juiz ordena a expedição do edital para publicação no órgão oficial, que deve conter. Ok. O parágrafo 2º, por sua vez, ele vai dizer o seguinte: deferido o processamento da recuperação judicial, e aí, deferido o processamento por um despacho, do despacho ou da publicação do despacho, que corre o prazo de 60 dias para o devedor apresentar o plano de recuperação judicial. Vimos isso agora. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observados o 36, parágrafo 2º. O que está falando esse 36, parágrafo 2º? Que os credores que representem no mínimo 25% do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral. Então, representa 25% de uma determinada classe. Nós vimos aquelas classes ontem, né? Nós vimos o trabalho, nós vimos os trabalho, acidente. Vamos tentar voltar aqui. A classe do trabalhista, do acidente de trabalho, depois a garantia real, depois a garantia tributária. Correto? Nós temos o especial, nós temos o geral, nós temos depois os quirografários, nós temos os últimos são os subordinados, e antes dos subordinados, vocês se lembram qual é? As multas. As multas, é verdade, as multas. Os últimos são os subordinados. Então, essas são a classe. Quem pode convocar a formação? Quem pode convocar, requerer ao juiz a convocação da Assembleia Geral? 25, quem tiver os credores que representem 25% de cada uma das classes. Então, vamos lá. Então, nós, desde o processamento da recuperação judicial, os credores eles poderão, a qualquer tempo, então, requerer a convocação da Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores, observando aquele limite de 25% dos créditos, dos detentores dos créditos de cada classe. Ótimo, não há dúvida quanto a isso. Então, foi definido o processamento. Credores vão requerer convocação da Assembleia Geral. Credores, eu vou colocar aqui, Assembleia Geral, convocar, vão requerer ao juiz que seja convocada a Assembleia Geral para quê? Constituição da comissão do Comitê dos Credores. Constituição do Comitê dos Credores. Constituição do Comitê dos Credores. Tudo bem, tudo bem. Nessa hipótese, cabe ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Deixa eu colocar isso aqui debaixo do meu vadimeco, para eu aumentar aqui, porque eu não sei o que aconteceu com esse vadimeco de 2019, mas a letra veio pequena demais. Esse vadimeco aqui está com a letra pequena demais. Esse meu anterior, o de 2015, ele estava com uma formatação melhor, a letra maior. Então tá, ok. O devedor não pode desistir do pedido de recuperação judicial. Então, fez o pedido de recuperação judicial, é o pedido de quem? Do devedor. Devedor. Fez o pedido da recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, após deferimento, após o despacho, após. Ele não pode, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia dos Credores. Portanto, a letra D diz o seguinte: requereu o benefício da recuperação. Quem requereu? A pessoa ou obtém e cumpre, ou terá sua falência decretada. Então, porque ele não pode desistir do pedido, tudo bem. Ou ele cumpre,
ou ele terá a falência decretada. Isso aqui está melhor na convolução, artigo 73. O juiz decreta falência durante o processo de recuperação, ou seja, artigo 73, ou obtém e cumpre, ou terá sua falência decretada. Por deliberação da Assembleia de Credores, pela não apresentação do plano, quando houver sido rejeitado o plano, pelo descumprimento de obrigação. A convolução da recuperação e falência nos atos de administração, endividamento, oneração, alienação, durante a recuperação, presumem-se válidos. Enfim, essa letra D foi considerada correta. Uma prova muito difícil. Essa questão é muito difícil. 15. Vamos adiante. Tendo em vista as relações contratuais do falido, assinale a opção incorreta. Se o vendedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos. No compromisso de compra e venda de bens imóveis, loteados ou de lotes, com a falência do vendedor, o compromisso só será cumprido com o adquirente, será cumprido. Com a do adquirente, os seus direitos de promitente serão arrecadados e liquidados. E letra C, no patrimônio de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, o administrador judicial arrecadará o próprio bem, mesmo antes do término do prazo da desafetação do cumprimento de sua finalidade. Vamos lá, pessoal, no artigo 15. No artigo 119 da nossa lei. Então, vamos lá, artigo 119. No artigo 119, ele está a tratar dos efeitos da decretação da falência e sobre as obrigações, deixa eu voltar aqui a tela, e sobre as obrigações do falido. Eu vou tirar uma foto aqui agora, para poder apagar. Vamos lá. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Então, a decretação da falência sujeita todos os credores que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma da lei, que é essa lei. A decretação da falência suspende, nós vimos isso ontem. Depois, o artigo 118 diz que o administrador judicial, mediante autorização do comitê, pode dar cumprimento a contrato unilateral, nós vimos isso ontem também, até marcamos com o lumicólogo. Agora vamos ver o que ocorre com a decretação de falência, quais são os efeitos da decretação da falência nas relações contratuais do falido. Vamos lá ver? São todos esses 9 incisos. Então, eu vou pedir aos senhores aí o lumicólogo, para os senhores irem já marcando todos estes incisos. Vamos lá. 119. Nas relações contratuais. O 118, ele fala no contrato unilateral. O 119, ele fala nas seguintes regras, nas relações contratuais, as seguintes regras. O vendedor ele não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimento de transporte entregues ou remetidos pelo vendedor. Isso não quer dizer nada com o nosso artigo. 2. Se o vendedor vendeu coisas compostas
e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos. Vamos lá? Se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos. Coisas compostas, será que seria uma venda à prestação, diversas partes? Bem, coisas compostas. A gente tem que dar uma olhada aí para ver o que se entende por coisas compostas. Mas esse 2 aqui, a letra A está correta, nos termos do artigo 119.2. No compromisso de compra e venda de imóveis loteados ou de lotes, com a falência do vendedor, o compromisso será cumprido. Pessoal, claro, né? Porque o pessoal que vai comprar o lote já pagou parte desse lote. Não é para o pessoal ficar a ver navios. Mas onde está falando isso? Está uma disposição da Lei 6766. A gente vai ver, é o artigo 30 da Lei 6766. Vamos passar por mais uma aqui. Não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que vendera ou contratara, há prestações e resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na classe própria. Então, o devedor Quem é o devedor, pessoal? O devedor é o falido. O devedor é falido. Não teve. Se o devedor ele vendeu coisa móvel, mas ele não entregou aquela coisa móvel, ou ele vendeu o serviço, ou não prestou o serviço também que já foi vendido ou pago, né? O administrador judicial ele pode decidir: não vou cumprir esse contrato, eu não vou prestar o serviço e nem vou entregar coisa móvel. E quem já pagou vai se habilitar na classe específica. Isso aqui, as relações contratuais a seguir prevalecerão as seguintes regras. O 3 é grave. É bem grave. Ok. 4. O administrador judicial, ouvido o comitê, ele não pode decidir. Ele vai restituir a coisa móvel comprada pelo devedor. Então, o devedor é falido. Ele comprou uma determinada coisa móvel, com reserva de domínio daquela pessoa que vendeu a ele. Com reserva, se resolver não continuar a execução do contrato. Então, nessa hipótese, aquela pessoa vendeu para o falido, mas ela manteve essa cláusula reserva de domínio se o falido ele não viesse a cumprir continuar a execução do contrato. Nesse caso, o administrador judicial vai ouvir o comitê e vai restituir a coisa móvel comprada pelo falido, né, e foi comprada com a reserva de domínio do vendedor, né, com essa cláusula de que se resolveria aquela propriedade. Olha que coisa interessante. Havia uma cláusula específica dizendo que se não houvesse pagamento cumprimento daquele contrato, pelo fato de haver aquela cláusula com reserva de domínio, aquele bem se resolveria e voltaria para o vendedor. Nessa hipótese, mesmo com essa cláusula, para se devolver o bem ao vendedor, o administrador ele terá que ouvir o comitê antes, né? E óbvio, ele vai exigir daquele vendedor, nos termos do contrato, dos valores pagos. Ou seja, você vender para uma pessoa sujeita à falência com reserva de domínio não vai lhe assegurar a volta daquele bem para o seu patrimônio, caso ainda que com aquela reserva de domínio, constando que vai haver a resolução da propriedade na hipótese de não pagamento. Ou seja, essa cláusula ela não se subsiste na hipótese de falência, né? Interessante. 4. Essa cláusula também não subsiste. Na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á na legislação respectiva. O que é a legislação respectiva? Aí nós vamos ver, eu vou colocar aqui agora para vocês. Vamos ver se tem mais algum aqui. É o 9. O 9. Ele falou 9. Exato, tem o 9. Os patrimônios de afetação
Esses patrimônios de afetação eles são constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade. Ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ele remanescer. Então, os patrimônios de afetação constituídos para cumprimento de uma destinação específica vão obedecer disposto na legislação respectiva. É isso que ele falou? Letra C. Nos patrimônios de afetação constituídos para cumprimento de destinação específica, o administrador judicial arrecadará o próprio bem antes do término do prazo de desafetação ou do cumprimento de sua finalidade. Arrecadará o bem, não. Ele obedece o disposto na legislação específica e permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou cumprimento de suas finalidades. Ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo em favor da massa ou inscreverá na classe própria crédito que contra ela remanescer. 9. Não é verdade isso. O sétimo também é citado nesse exercício. O sétimo também é citado. A falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato. A falência do locador não resolve o contrato de locação. Então, você que é locatário, se você alugou e a pessoa que alugou o imóvel a você, se ela vier a falir, você continua, o contrato permanece intacto, não se resolve. Mas se você for o locatário, óbvio, a pessoa, a outra locador, ela não vai receber, provavelmente porque o locatário pediu falência, né? Teve decretada a falência, né? Pediu falência equivocada esse termo. O administrador judicial pode denunciar o contrato nessa segunda situação. A falência do locador não resolve o contrato e na falência do locatário, o administrador judicial pode a qualquer tempo denunciar o contrato, letra D. Verdade. Agora vamos dar uma olhada no artigo 30 da Lei 6766. O que fala o artigo 30 da 6766? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Lei 6766. Lei 6766, artigo 30. Artigo 30. Compartilhar aqui com vocês. Share. Olha só. A sentença declaratória de falência ou da insolvência de qualquer das partes não rescindirá os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto a área loteada ou lotes da mesma. Se a falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico ou ao administrador dar cumprimento aos referidos contratos. Se do adquirente do lote, seus direitos serão levados à praça. Artigo 30. No compromisso de compra e venda de bens imóveis loteados ou de lotes, com a falência do vendedor, o compromisso será cumprido. Com a do adquirente, os seus direitos de promitente serão arrecadados e liquidados. Não rescinde os contratos de compromisso de compra e venda ou de promessa de cessão que tenham por objeto, se na falência ou insolvência for do proprietário da área loteada ou do titular do direito sobre ela, do proprietário da área ou do titular de direito sobre ela, incumbirá ao síndico, ao administrador. Ele falou exatamente isso. Com a do adquirente, os seus direitos de promitente serão arrecadados e liquidados. No compromisso de compra e venda de bens imóveis, loteados ou de lotes, com a falência do vendedor, o compromisso é cumprido. E no a do adquirente, os seus direitos de promitente serão arrecadados e liquidados. É bem específico isso aqui, correto?
Nós estamos tratando da seção 8 dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Ok. 15. Tendo em vista, a incorreta é a letra D. A incorreta é a letra C. É uma questão da VUNESP. Vamos aí, mais uma questão da VUNESP. Com relação à Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, Lei de Falências e Recuperação de Empresas, assinale a que estiver incorreta. Só é cabível o pedido de falência se o valor da dívida em atraso for superior ao mínimo estabelecido em lei. Olha, pessoal, essas regras estão todas no artigo 94. No artigo 94 do procedimento para a decretação de falência, nós temos diversas disposições que vão dizer quais são as hipóteses, em quais hipóteses será decretada a falência do devedor. Então, 94. Primeira hipótese. A falência do devedor será decretada sem relevante do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. A letra A foi considerada correta. A letra A só é cabível o pedido de falência se o valor da dívida em atraso for superior ao mínimo estabelecido em lei, 40 salários mínimos. E a fundamentação foi 94, inciso 1. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido da falência. 94.2. Não, vamos lá. A executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se estiver abrangido pela recuperação judicial. Aí tem A até o G. A simples apresentação de plano de recuperação no prazo da contestação impede a decretação da falência com base na impontualidade justificada. Pessoal, essa foi considerada correta, a simples apresentação. Vamos dar uma olhada onde que ele está falando da impontualidade. Qualquer um realiza processo de liquidação precipitada de seus ativos, lança mão de meio ruinoso ou fraudulento, realiza por atos inequívocos, tenta realizar, transfere, simula, dá, reforça, garantia, ausenta, deixa de cumprir. Pessoal, essa foi considerada correta, mas eu não sei falar para os senhores da fundamentação legal dessa questão B. Pois não, você achou, Mário? Eu acho que é o 96, inciso 7. A falência requerida com base no 94.1 não será decretada pela apresentação do pedido de recuperação no prazo da contestação. Ah, obrigado. 96, sétimo. Obrigado, Mário. A simples apresentação do plano de recuperação no prazo impede. 94, a apresentação do pedido de recuperação. Não, mas aqui é diferente, Mário. Sabe por quê? Aqui, na verdade, ele está falando o seguinte: a apresentação do pedido, a falência requerida não será decretada se for apresentado o pedido de recuperação judicial no prazo da contestação. E aqui ele está falando a simples apresentação do plano de recuperação no prazo da contestação. Mas, assim, a gente pode concluir o seguinte, que para apresentar o plano, você tem que ter sido publicado o despacho, né? Publicado o despacho do pedido de recuperação. Então, correto. Correto por esse sentido, né? O próprio falido ou administrador judicial deve apresentar a lista de seus credores. Isso é verdade. A lista dos seus credores. O próprio falido deve apresentar a lista dos seus credores. O devedor em crise, demonstrações, balanço, relatório.
Olha, no 105, D, o devedor vai requerer a falência e ele tem que apresentar a relação nominal dos credores, correto. Então, justifica que o próprio falido apresenta a lista de seus credores. Agora, aonde fala o administrador deverá apresentar bem. Também foi considerada correta. A que foi considerada incorreta é uma questão super fácil. Super fácil. O crédito fiscal tem preferência sobre os titulares de garantia real? Esta que foi considerada incorreta. E ela é fácil porque aquela ordem é uma ordem muito simples. Mas as outras, a letra A, não há dúvidas. A letra B, a gente tem que fazer uma assunção, pensar alguma coisa sobre, concluir alguma coisa. O próprio falido, a gente tem na lei, correto, mas o administrador é que ficou faltando. Enfim, eu acho que tudo mais, a que pega mesmo é o administrador judicial. A 17 foi anulada. Vamos fazer um intervalo aí de 5 minutos, de 10 minutos, e daqui a pouco a gente volta para a gente continuar com mais os nossos exercícios, correto? Pessoal, vamos voltando aqui, por favor. Pessoal, vamos lá. Eu vou pedir gentileza para nós relermos esse artigo 30 dessa lei 6766 aqui. Oh, perdão. Deixa eu tomar uma água. Essa aula é bem ao vivo mesmo, hein? Essa aula não tem edições, hein? Vamos lá. Share. Sentença declaratória de falência de qualquer das partes não rescinde o contrato de compromisso de compra e venda, cujo objeto sejam as áreas loteadas ou lotes da mesma. Ok. Sentença declaratória, então, não vai impactar nem no comprador, nem no vendedor. Sentença de falência, declaratória de falência, não impacta. Não vai impactar nem em um, nem em outro. Se a falência ou a insolvência for do proprietário da área, então vamos imaginar, Mário, você é o proprietário, você é o incorporador. Se for decretada a sua falência, você tem que cumprir o seu contrato. Então, você obrigatoriamente entregará o lote para mim. Se por acaso eu adquirir o lote de você, se do adquirente do lote, os seus direitos serão levados à praça. Esses aí são os efeitos, né?
para um e os efeitos para o outro. A 17 foi anulada. Vamos dar uma olhada aqui na recuperação judicial. Recuperação judicial. Então, vimos, voltando aqui à recuperação judicial. A recuperação judicial ela tem um objetivo no artigo 47. O devedor, para requerer essa recuperação judicial, ele tem que cumprir uma série de requisitos. Os créditos que estarão incluídos são aqueles que existem, ainda que não vencidos. E temos como será feita essa recuperação judicial? Como será? O que pode ser feito para ele sair daquela situação, para que se supere, para que se viabilize a superação da situação de crise econômico-financeira? O que pode ser feito? Então, aqui nós temos essas situações todas essas situações. Depois nós vamos ter um pedido, depois nós vamos ter um plano com elementos e depois nós vamos ter um procedimento de recuperação judicial. Por fim, essa recuperação judicial vai ser convolada em falência, né? Vai ser convolada em falência. Essa parte da lei é uma parte relativamente simples. É uma parte relativamente simples, porque a gente estudando, entendendo esse esquema que eu passei aqui para os senhores, né, Mário? Petição inicial, elementos, é o devedor. O juiz vai deferir, vai aceitar, acatar aquela petição com aqueles elementos. Quando ele faz isso, ele vai despachar, ele vai publicar um despacho, vai ter um despacho. O prazo para a VUNESP não é do despacho, não é da publicação, mas é do ato do despacho, Ela fala essa expressão. Em 60 dias, o devedor, ele obrigatoriamente deve apresentar o plano de recuperação, que é com os elementos que ele considera adequados para a empresa ou o empresário sair daquela situação de crise. Os meios e vários outros elementos. Tem umas regras, o prazo é de 60 dias, improrrogável, o prazo para créditos trabalhistas e acidentários também tem um limite de até 1 ano. Então, por aí vai. Quanto à recuperação judicial, então, a nossa resposta vai estar aqui dentro de um desses dispositivos, né? Quanto à recuperação judicial, assinar a alternativa correta. Recebendo a inicial instruída, a inicial, nós falamos sobre ela. Requerendo a inicial instruída. Artigo 51. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, com todos esses documentos. O juiz defere o processamento. Sim, ele faz isso. Aqui, ó. Isso é o artigo 52. Artigo 52. Ele defere o processamento. E no mesmo ato, ele vai determinar a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades e receba benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Primeiro, quando ele defere o processamento da recuperação judicial, nomeará o administrador judicial. Primeiro, nomeará o administrador judicial. Ele vai nomear, eu vou sair daqui do quadro, nomeará o administrador judicial. Segundo, ele vai determinar a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para a contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observado 69. Pessoal, uma pessoa que teve deferida a recuperação judicial, seria adequado ela contratar com o poder público?
ou receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios? Não. Não. E ele fala, por fim, né, que, observando o 69, que os atos, contratos e documentos firmados, devedor sujeito ao procedimento de recuperação, deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão em recuperação judicial, em todos os atos, contratos e documentos. Isso é importante. O juiz determinará ao registro público de empresas mercantis, afinal de contas, nós estamos aqui no âmbito das sociedades empresárias e do empresário individual, determinará ao registro público de empresas a anotação da recuperação judicial no registro correspondente, estando em termos a documentação exigida. O que mais? Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º dessa lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as previstas no parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 6º dessa lei. 1º, 2º e 7º do artigo 6º. Vamos dar uma olhada. Artigo 6º. Artigo 6º. Artigo 6º. Suspende a execução. Previstas parágrafo 1º, 2º e 7º. Parágrafo 1º. A da quantia líquida. Parágrafo 2º. Habilitação, exclusão, modificação de crédito de relações de trabalho e ações de natureza trabalhistas. Parágrafo 7º. Execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação, ressalvado o parcelamento. Ok. Então, ele vai ainda determinar ao devedor a apresentação de contas e líquida, justiça do trabalho, elas permanecem. É isso que ele está falando. E o parágrafo 3º e parágrafo 4º da 49, que é o aqui daquela do fiduciário, arrendador mercantil, promitente vendedor. Ok. E aquela do contrato, do adiantamento do contrato de câmbio. Adiantamento do contrato de câmbio para exportação. E as relativas a créditos. Ok. Determina ao devedor a apresentação de contas mensais enquanto perdurar a recuperação, sob pena de destituição do administrador, e ordena a intimação do MP e a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. O parágrafo 1º vai ser expedido um edital com alguns elementos. Deferido o processo de recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação da Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição dos membros do Comitê de Credores, observada a regra de 25% de cada um dos titulares dos créditos de cada uma das classes. No caso do inciso 3, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízes competentes. Do inciso 3 que ele está falando é da suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, né? E o devedor não pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. A letra A não é correta. A letra B, deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, no prazo máximo de 90 dias, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros. Pessoal, tem esse prazo? Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação da Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36, limite 25%. A qualquer tempo. Ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz vai nomear o administrador, que será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador ou pessoa jurídica especializada, e que poderá ser substituído sem autorização do juiz, desde que aprovado por maioria absoluta dos votos em Assembleia Geral de Credores. Pessoal,
O administrador, realmente, ele vai nomear o administrador, não é? Não foi isso que ele falou? Nomear o administrador, observado o disposto no artigo 21. Então, vamos lá no artigo 21. Nós vamos ver aqui o que é que está sendo definido para o administrador judicial. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Se o administrador for pessoa jurídica, declarar-se-á o nome do profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, o que não poderá ser substituído, sem autorização judicial. Ele se refere, no parágrafo único, à substituição do administrador judicial, pessoa jurídica. E a questão, ela se reporta justamente a essa situação. E esse não pode ser substituído sem autorização do juiz. Nós falamos sobre o comitê de credores. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É óbvio, né, que a gente sempre fica em dúvida. Será que em algum ponto específico da lei tem uma disposição? Mas a gente continua e a gente resolve com o que a gente tem em mãos aqui. Letra C. Essa foi considerada a resposta correta. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. Pessoal, isso aqui é aquela parte final, é o parágrafo 2º, não, parágrafo 4º, do artigo 52, parágrafo 4º. O devedor ele não pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores. O devedor ele não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação da desistência. Engraçado, eu acho que a gente já fez essa questão, uma parecida com essa. Letra E. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com as demonstrações contábeis relativas aos 2 últimos anos, exercícios sociais. Petição inicial, eu já vi que não são isso. Olha lá. Inciso 1 do 51, inciso 2 do 51. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais. Ok. Não são 2 anos, são 3 últimos anos. Não, exercícios sociais, na verdade. 19. Assinale a alternativa que está em consonância com a lei que rege a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário ou sociedade empresária. Estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes na data do pedido, salvo de natureza tributária, com preferência no pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho. Pessoal, sim, estão sujeitos de fato. Perdão, reformulando. Os créditos trabalhistas, os créditos de natureza tributária, eles preferem aos da legislação do trabalho? Eles preferem aos da legislação do trabalho? Os créditos de natureza trabalhista, eles preferem aos da legislação? Não, isso é falso. Isso é falso. Não há essa preferência. Então, vamos lá no artigo 161, parágrafo 1º. 161, artigo 161, parágrafo 1º. 161. Não se aplica na recuperação extrajudicial.
estão sujeitos à recuperação extrajudicial todos os créditos existentes. O devedor que preencheu os requisitos 48 poderá propor e negociar com os credores o plano de recuperação extrajudicial. Não se aplica o disposto a titulares de crédito de natureza tributária derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho. Isso é óbvio, eu falei sobre isso ontem. Você está promovendo uma recuperação extrajudicial, um acordo com seus credores, e você vai definir regras para pagamento de salários ou de valores pertinentes a acidentes do trabalho e também a créditos de natureza tributária, você vai dispor sobre estes créditos? Não. Isso não faz o menor sentido isso. Letra B. 19, letra B. 161, parágrafo 1º. Pessoal, me dá licença aqui, só um minutinho. Eu só vou ter que parar a gravação aqui um segundo. Ok. 161, parágrafo 1º. Perfeito. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos, salvo de natureza tributária. Não, não é isso que fala. Não é isso. E também os derivados da legislação trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho. Vamos lá. 19b. É vedado ao devedor, regularmente citado no processo de falência, pleitear sua recuperação judicial dentro do prazo da contestação. É vedado ao devedor, regularmente citado, pleitear sua recuperação judicial, artigo 95. Esses que tratam da falência, no final das contas, vocês observam que são especificamente da falência. Artigo 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor ele pode pleitear a sua recuperação judicial. Artigo 95. É vedado? Não. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Letra C. Os co-obrigados, solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas se o credor não se habilitar no prazo legal. Pessoal, perfeito. Artigo 128, é isso mesmo. Artigo, os co-obrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas se o credor não se habilitar no prazo legal. Se o credor não se habilitar no prazo legal. 128. A ação revocatória, objetivando a revogação de atos praticados com a intenção de prejudicar credores, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 anos, contados do pedido de falência, pessoal, artigo 132. A ação revocatória, de que trata o artigo 130 dessa lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial no prazo de 3 anos. Até aí tudo bem. Contado da decretação da falência. Perfeito. 19. Juiz substituto do Rio de Janeiro. Questão 20. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data, pelas formas especificadas no CTN. Assinale a alternativa que traduz corretamente uma situação na qual a referida disposição não se aplica. Adquirente na hipótese de alienação judicial de unidade produtiva em processo de recuperação judicial. Isso consta no CTN. 60 minutos. Deixa eu dar uma olhada nesse artigo aqui. Mas ele também consta, a gente conseguiu responder essa questão
por dois instrumentos normativos pelo CTN ou pelo artigo 60. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o exposto no parágrafo 1º de 141. Portanto, no procedimento de recuperação judicial, nós temos várias regras específicas sobre esse procedimento. O artigo 60 fala o seguinte: se o plano judicial aprovado, plano de recuperação judicial, envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ele vai ordenar a sua realização, observado o 142. E, portanto, o objeto, né, dessa alienação ele estará livre de qualquer ônus. E aqui, 20, a correta é a letra E. Vamos dar uma olhada no CTN, nessa parte. Eu vou abrir aqui o CTN. CTN, a gente tem que ler o CTN nessa parte, que isso aqui fala. Vamos lá. Da sucessão contra F. Sucessão. Aí nós falamos, vocês se lembram? A gente já falou isso. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outro por qualquer título. Esse caput dessa questão é o artigo 133 do CTN. Eu vou colocá-lo aqui na tela para os senhores. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. O disposto não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência, de filial ou unidade produtiva, em processo de recuperação judicial. É esse aqui, em processo de falência e também na hipótese de alienação judicial de unidade produtiva, em processo de recuperação judicial. É o artigo 133, parágrafo 1º, inciso 2. Vamos lá, continuamos, ainda temos algumas questões ainda a tratar. 21. Tratando-se de falência de microempresa e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, não houve prática. Quais são as regras, Quais são as regras aplicáveis nessa situação? Eu vou tratar aqui no artigo 168. Ele pode substituir a reclusão. É o seguinte: 168 das penas dos crimes em espécie. Fraude a credores. Ele está falando aqui. Prática habitual de condutas fraudulentas. Praticar antes ou depois que decretar, conceder ou recuperar, recuperação. Ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores. A questão, ela diz, prática habitual de condutas fraudulentas. Ela se reporta especificamente ao artigo 168, praticar ato fraudulento que resulte ou não prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida. Vamos lá.
Redução ou substituição da pena, tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte e não se constatando prática habitual de condutas fraudulentas, por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 a 2/3. Correto. Poderá o juiz substituir a pena de reclusão por penas restritivas de direito. Tratando-se de falência de EPP, não constatando a prática habitual de condutas fraudulentas, pode reduzir ou substituir por penas restritivas de direito. 22. Na falência, considerando-se a classificação dos créditos, os trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados como créditos. Falamos disso ontem. Quirografários, fácil, letra C. Fundamento 83, parágrafo 4º. 23. A Lei 11.101, no que diz respeito aos crimes nela previstos, considera a sentença que decreta a falência e a que concede a recuperação judicial. Nós vimos isso. O que é isso? Nós vimos isso. Condição objetiva de punibilidade. Condição objetiva de punibilidade. Artigo 180. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação ou concede a recuperação é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nessa lei. Artigo 180. Condição objetiva de punibilidade. 24. Submetem-se aos efeitos da recuperação os seguintes créditos: garantidos por propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis. Nós vimos que estes não. 49, parágrafo 3º. Vocês lembram? Estes não. Os fiscais e os parafiscais, pessoal, os créditos fiscais, não. Também não. Os fiscais, não. Debêntures com garantia real. Ele fala outra coisa. Ele fala aqueles créditos garantidos com garantia real. Então, ele está falando uma hipoteca, etc. Ele não está falando da debênture. A debênture é um outro título. A resposta correta, então, estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial as debêntures, ainda que elas tenham garantia real. Essa aqui também foi um pouco forçação de barra da prova. Isso é questionável, mas essa foi considerada a resposta. Mas as outras estavam bem equivocadas. O crédito tributário ele tem previsão de exclusão no artigo 6º. O da propriedade fiduciária ele tem previsão no artigo 49, parágrafo 3º. E a importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de campo para exportação. 86, inciso 2. 24, relativamente fácil essa. 25. A sentença que decreta a falência, o juiz fixa o termo legal da falência que poderá retrotraí-lo por mais de 60 dias contados do primeiro protesto por falta de pagamento. Pessoal, o que diz o artigo 99? Vamos dar uma olhada lá. O artigo 99, por sua vez, ele vai dizer o seguinte: a sentença que decretar a falência do devedor, entre outras determinações, conterá a síntese do pedido, a identificação do falido, fixará o termo da falência sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias. Inciso 2. Contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Ok. 90 dias. Poderá ordenar a prisão preventiva do falido e de seus administradores quando requerida com fundamento em prova de prática de crime falimentar? 99, sétimo. Determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta lei.
Perfeito, perfeito. Corretíssima. Letra B. Nomeará administrador judicial que será escolhido entre os maiores credores do falido, residente ou domiciliado no foro da falência de reconhecida idoneidade moral ou financeira. Pessoal, estes são os requisitos do artigo 21. Vamos lá. Para nomeação, não. Artigo 21. Artigo 21. O administrador será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresa ou contador, ou pessoa jurídica especializada. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o artigo 33 dessa lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. O administrador ele tem algumas funções, correto? Mas falamos sobre isso aqui? Maior? Não. Isso é falso. A sentença que decreta a falência, o juiz explicitará o prazo de 60 dias para as habilitações de crédito. 60 dias, artigo 7º, parágrafo 1º. Perdão. Tá aqui. A verificação dos créditos será realizada pelo administrador com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e dos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. Publicado o edital, os credores terão prazo de 15 dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. Explicitará o prazo de 60 dias? Não. 15 dias para habilitação ou divergência dos créditos. Então, é falso. 25. 26. Observados os requisitos legais, o devedor poderá propor e negociar com credores plano de recuperação extrajudicial. Então, a gente tem que ir lá no final, no plano de recuperação extrajudicial. Então, a gente vai falar aqui agora sobre o plano de recuperação extrajudicial. Vamos lá. O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções e a impossibilidade de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. 161, parágrafo 4º. O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará, ele está pedindo o seguinte, a ser que é correto afirmar que e a impossibilidade de decretação, não. Isso aqui está falso. Eu marquei letra A, mas essa aqui está 26. Qual é o gabarito? Deixa eu dar uma olhada. Não é letra A, não. 26 é letra B. A letra A está errada. A letra A está errada, pois o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial. Está equivocado isso. B. O devedor poderá requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. Perfeito, pessoal. Esse é o artigo 163. Esse é o artigo 163. O devedor poderá também requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. Perfeito. Perfeito. Letra C. A eles estão sujeitos... A letra B está correta? A letra B, portanto, é a resposta correta. Vou até marcar aqui que isso aqui está errado. A eles estão sujeitos todos os credores do devedor, inclusive os titulares de créditos decorrentes da legislação do trabalho. Pessoal, e os trabalhistas, mais uma vez, não, o devedor que preenche os requisitos 48, ele pode propor e negociar com os credores plano de recuperação extrajudicial.
Não se aplica o disposto neste capítulo a titulares de créditos de natureza tributária derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como aqueles previstos no artigo 49, parágrafo 3º, que é aqueles da alienação fiduciária, da propriedade fiduciária, perdão, e 86, inciso 2, que é o adiantamento do contrato de câmbio para exportação. Ok. Isso é falso, letra C é falso. Letra D. Após a distribuição do pedido de homologação, qualquer credor poderá desistir da adesão do plano? Pessoal, isso é falso. Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários. Ele vai propor, ele assinou. Correto, 27. Considerando-se os atos praticados pelo devedor antes da falência, são revogáveis revocatória. Cai muito essa questão da revocatória. Revocatória. Os praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro, que com ele contrataram o efetivo prejuízo sofrido pela massa. Falido. Perfeito, perfeito. Para esse fim, a ação revocatória deverá ser proposta por quem tem legitimidade para tal no prazo de, pessoal, 3 anos. A partir de qual momento? Na decretação da falência. Vimos isso agora. 28. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência, indicando o valor do ativo e o produto de sua realização, o valor do passivo e os dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. O prazo fixado em lei para que o administrador judicial apresente o referido relatório é de... Pessoal, é difícil quando cai esses prazos, mas está isso previsto no artigo 155, ao tratar do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias. 10 dias. Indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e os dos pagamentos feitos aos credores. Especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Perfeito. 10 dias. A 29 e a 30, elas foram anuladas. Eu vou resolver mais 2 questões com os senhores. Eu vou resolver a questão 31. A concessão de recuperação judicial. Voltamos lá para a recuperação judicial. Tá muito difícil estudar isso aí. Tá muito difícil. Vou dar uma sugestão para vocês. Estuda a recuperação extrajudicial. Faça um esquema. Estuda a recuperação judicial. Faça o esquema todo. Estuda as disposições gerais. E da falência, especificamente, tem questões aqui que são muito simples. Por exemplo, que nós já vimos, ineficácia e revogação de atos praticados antes da falência, é aqui que tem a questão da revocatória. Você viu que a gente não resolveu nenhuma questão sobre realização de ativo. Não teve nada sobre realização do ativo. Então, essa daí. Essa caiu muito. Dos efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Essa tem muitas questões. E aquela classificação dos créditos é aquela parte principal, inicial da falência. Por isso que eu estou falando, com o Lume-Collor em mãos, vocês já vão saber quais são as seções de cada um dos capítulos que devem ser estudadas. Então, os senhores vão estudar só essas que estiverem marcadas, correto? Isso aí vocês vão extirpar de uma leitura mais ou menos aí 45% ou 50% da lei. É uma estratégia mais interessante. E vocês têm que se sentir seguros, porque na prova do Rio Grande do Sul são 18 questões. Então, agora vamos tratar da recuperação judicial. A concessão da recuperação judicial depende da apresentação de certidões negativas dos cartórios de protesto. Pessoal, artigo 51, vamos lá. Artigo 51. Artigo 51, nós temos no pedido de processamento de recuperação judicial. A petição inicial de recuperação judicial será instruída como exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões de crise econômico-financeira, demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, relação nominal, etc. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresa, o ato constitutivo, relação dos bens particulares, extratos das contas bancárias, certidões dos cartórios de protesto situados na comarca do domicílio. Depende da apresentação
Pessoal, que maldade, hein? Ele não fala da certidão negativa, ele simplesmente fala certidão do cartório de protesto situado na comarca do domicílio ou sede do devedor. Pessoal, mas assim, Fernando, Mário, isso é óbvio, isso é óbvio. Se você está propondo uma recuperação judicial, é óbvio que a pessoa teve título protestado. Como você vai exigir que a pessoa ela não tenha título protestado, uma certidão negativa? Não faz sentido. Vocês estão observando que muitas dessas questões é você ter a segurança para pensar sobre o instituto, sobre outros institutos, por exemplo. É cabível você exigir uma certidão negativa de protesto de uma pessoa que está em recuperação judicial? Provavelmente aquela pessoa não teve só um título protestado. Ela teve inúmeros títulos protestados. Então, depende da certidão, mas não é a certidão negativa. Ok. A concessão da recuperação impede o protesto de título ou documento de dívida de responsabilidade? A concessão impede, vamos dar uma olhada se impede, do plano de recuperação, do procedimento de recuperação. Os documentos não impede, não impede. Do plano, ele fala aqui o procedimento. Pessoal, não impede. 69, parágrafo único. Não é isso. 73. Não, não impede. 64. Não achei essa resposta. Impede o protesto? Pessoal, é porque ela está na lei de protesto, artigo 24. Só um minuto, por favor. Lei de protesto 492. Artigo 24, vou compartilhar com vocês aqui. Nossa. Deferimento do processamento de concordata não impede o protesto. A gente sabe que não temos mais a concordata, né? A concessão da recuperação judicial. Temos alguma coisa parecida na lei de protesto. Mas é concordata, não temos mais esse instituto. 31. É anotado no registro público de empresas, artigo 69, em todos os atos, etc., em recuperação judicial. Em todos os atos, deve constar. O juiz determinará o registro público de empresas, a anotação da recuperação judicial no registro correspondente. Perfeito. Perfeito. Implica inovação dos créditos anteriores ao pedido e afastamento do devedor ou seus administradores da condução das atividades empresariais. Pessoal. Artigo 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se daqueles, aí tem aquelas hipóteses em que eles serão afastados. Mas, regra geral, ele não será afastado. Vou resolver mais uma questão. Vamos resolver essa 32, que é uma questão interessante também, do artigo 48. Vamos lá, 32, é aqui de Minas. É correto afirmar que pode requerer recuperação judicial o devedor que, olha, 48, no momento do pedido, ele tem que exercer regularmente a atividade há mais de 2 anos e cumprir os requisitos cumulativos. Ele não pode ser falido, e se estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes. Ele não foi falido. Exerça regularmente a sua atividade há mais de 5 anos? A letra B está falso, porque o requisito é há mais de 2 anos. Então, a letra C, eu vou marcando aqui que já está falso. Eu vou cortar a letra B, na verdade. Não tem, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial? Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Não tenha. A letra A é a correta. O devedor, a letra A, não tem há menos de 5 anos obtido parcelamento de débitos inscritos na dívida ativa da União e Estados? Não.
não ter isso, não tem essa disposição aqui no artigo 48. Não tem, há menos de 5 anos, seu nome inscrito no cadastro de devedores inadimplentes? Não, ele não pode ser falido, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, não ter há menos de 5 anos obtido concessão de recuperação judicial, com base no plano especial da seção 5 desse capítulo. A seção 5 é do plano da microempresa e da EPP. E, por fim, vamos resolver a última questão. Sobre o administrador judicial, é a 37, por favor. 37. Sobre o administrador judicial disciplinado na Lei 11.101, é incorreto afirmar que pode ser nomeado como administrador judicial uma pessoa jurídica especializada? Pode. Artigo 21. Na falência, o administrador judicial representa mais falhas em juízo? Sim, verdade. A letra D está certa. Letra C. Na recuperação judicial, o administrador judicial compete requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação prevista no plano, sem prejuízo da iniciativa de credores ou do Ministério Público. Pessoal, isso aqui está previsto aqui no artigo 76. O juiz da falência... Não é esse artigo, mas a letra C também está correta. Letra B. Na falência, o administrador judicial poderá transigir sobre o recebimento de créditos da falida, inclusive concedendo abatimentos, desde que sejam créditos de divício ou recuperação, dispensando nessa hipótese a necessidade de autorização judicial ou a concordância dos credores. Pessoal, o juiz da falência isso está errado, que eu já li. Deixa eu ver aqui. As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores, os quais terão os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. 81, parágrafo 2º. Os créditos extraconcursais, nós falamos isso. Meu Deus, pedir restrição. O processo de falência atenderá ao princípio... Deixa eu ver aqui. A letra B, 21, não está aqui, 21. Parágrafo 3º do artigo 22, pessoal. Na falência, o administrador judicial ele não poderá, sem autorização judicial, após ouvido o comitê e o devedor no prazo comum de 2 dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. Letra B. É aqui, né, na falência, o administrador. Ok. Então, pessoal, é isso. Esse é um tema complexo. Na verdade, demanda muitos exercícios. Então, eu vou sugerir aos senhores o seguinte. Nós vamos terminar a nossa aula sábado. Vencido nossa aula sábado. Nós ainda vamos ter segunda, terça e quarta da semana que vem as nossas aulas de escritura pública. Tudo bem. Na outra semana, na quinta-feira, vocês podem fazer o seguinte. Cada um dos dias da semana, na sexta, no sábado, cada um dos dias, vocês vão pegar um determinado tema destes, assistir essas nossas aulas e vocês vão refazer. Se vocês tiverem a facilidade de se isolarem e de não exercer nenhuma atividade profissional, tirar umas férias de 10 dias a partir da quinta-feira, para cada um dos dias, vocês revisarem cada um dos pontos. Então, por exemplo,
nas sucessões, você vai ter o dia inteiro para ver todos os exercícios de sucessões, as aulas, leitura da lei. No dia seguinte, direitos reais, os direitos reais nos 2 dias. Falência é um ponto. O direito empresarial, que nós vimos todos seguindo o nosso livrinho ali praticamente. Eu acho que vocês, tendo um dia inteiro para vencer os pontos, refazer os exercícios pelo menos, eu acho que vocês vão ter uma boa bagagem para fazer uma prova excelente, porque na verdade a gente está falando as aulas terminam semana que vem, mas ainda temos a outra antes da prova de Curitiba, e depois vocês ainda vão ter 2 semanas, né? Então, para quem, Mário, no seu caso, você ainda tem um bom prazo, né, para ir, para rever os exercícios. Né? Eu e o Mário, né? Eu e o Mário Vai também. você e o Mário. Então vai ser muito bom. E vocês estão, claro, convidados a participar do curso lá da última semana, lá em Porto Alegre. Então é o seguinte, Mário, você quer fazer algum comentário? O que você achou da lei? Não, tranquilo, tá joia. Mas é uma lei que assim, a gente consegue entender bem, a gente tem que praticar, porque são muitos detalhes, né? Os prazos. Então tá, pessoal, muito obrigado. Amanhã a gente... Ô, professor, quando o senhor puder, só manda lá o esquema lá da licitação lá no grupo, que o senhor falou à tarde. Tá. Uhum. Tem sobre contratos também? Licitação e contratos? Você sabe que a parte de contratos administrativos ela é estudada junto com licitação. Eu não sei te falar exatamente, porque faz algum tempo que eu não vejo. Mas eu olho, porque parece que lá é só contratos. Não tem licitação? Eu acho que não, tenho quase certeza que não. Não estou com o edital aqui, não. Mas no Santa Catarina tem licitação. Então tá. E em Minas também tem. Eu acho que só no Rio Grande do Sul que é só contratos. Ok. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã às 13 horas. Boa noite, até amanhã, 13 horas. Boa noite.